Paulo, quando escreveu aos Coríntios para falar do amor, na primeira carta, capítulo 13, ele falou: a caridade é paciente. A caridade é paciente. Portanto, a ira é contra a caridade, porque eu acabo sendo uma agressão na vida do irmão. Eu passo a agredi-lo, passo a ofendê-lo, passo a lhe tirar a paz. Ora, a caridade é o primeiro mandamento. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que cultivar a paz no próprio coração. Quem não tem paz no próprio coração, como é que vai transmiti-la aos outros? Por isso que Jesus diz: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Ele nos dá a paz para que nós possamos levar a paz para outras pessoas. A caridade é o oposto, portanto, da ira. Quando se quer deliberadamente o mal, se peca. É de uma pessoa que sabe que ela é conduzida pela ira e essa ira vai levar a ofender o irmão, a feri-lo, ele está pecando. Então, trabalhar para dominar a ira é algo de expressão do amor. Já que eu sei que pela ira eu perco o controle, eu ofendo o Senhor, eu ofendo o meu irmão, tiro a paz, na medida que eu trabalho para dominar esses sentimentos de ira, mais e mais eu estou fazendo um ato de amor. Quer dizer, mesmo que às vezes é fruto de esforço, porque não é fácil. A virtude é sempre fruto de uma conquista, de uma busca, de uma repetição de atos bons. E, aliás, a melhor maneira de eu superar um defeito em mim é eu buscar a virtude contrária. Se eu facilmente me deixo levar pela ira, se eu fico logo nervoso por qualquer coisa, raivoso e brigo, não adianta eu dizer, não vou ser assim, é muito pouco. Eu tenho que procurar qual é a virtude contrária, é a paciência, o amor. Eu vou fazer atos positivos e isso vai me levar, pela repetição de atos positivos, mas vai me levar à virtude. Conta-se que São Francisco de Sales, porque quem lê São Francisco de Sales pensa, meu Deus, que homem paciente, bondoso. Dizem que ele era propenso à ira, mas fez um esforço tão forte para adquirir a virtude contrária que depois ninguém imaginava a luta que ele havia travado para chegar a ter assim aquele amor paciente com todos. Repito, a paciência, a caridade, a bondade não vem assim sozinhos em nossos caminhos, não. Nós temos que buscar isto e buscar. Primeiro, estando atentos, vigilantes, para não nos deixar levar por aquilo que tira a nossa paz e tira a paz do outro. Mas depois sempre fazendo alguma coisa concreta, para o bem. Jesus disse assim, Mateus 5, 44, 45, ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Vejam, Jesus, diante de situações negativas, como um inimigo, nos manda ter uma atitude positiva, proativa. Amai, rezar por ele. Aliás, é uma maneira de a gente saber se perdoou alguém. Porque às vezes, muita gente chega para mim e diz, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu logo entendo o que a pessoa quer dizer, mas eu ainda pergunto, por que você diz que não consegue perdoar? Porque eu sempre me lembro da ofensa que a pessoa me fez e eu a vejo e nasce em meu coração uma reação negativa de vingança, nasce um sentimento de ira. Eu digo, olha, a melhor maneira de a gente poder provar a si mesmo se perdoou alguém é se a gente conseguiu e consegue rezar por ela. Aquilo que Jesus diz, orai pelos vossos inimigos. O que é orar, rezar pelos inimigos? É querer o bem, pedir ao Pai que abençoe, que proteja, que ajude aquela pessoa em questão. Se eu estou fazendo isso, estou querendo o bem dela. O resto é problema de memória. Não se apaga simplesmente porque eu quero a memória, a lembrança de algo que aconteceu. Então isso com o tempo pode ir desaparecendo? Pode ir. Também se não desaparecer não tem problema. O importante é que cada vez
que aquela lembrança negativa de uma pessoa vier à nossa mente, que a gente se dispõe, perdoai, Senhor. Senhor, eu perdoo, abençoa, proteja, acompanha. Pronto, eu estou querendo o bem para ela. Orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Portanto, o nosso Pai nos quer assim como filhos queridos, abençoados. Ele nos quer assim, mas para isso nós precisamos ter sentimentos que são os seus sentimentos. Ou como disse Paulo aos Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E que sentimentos são esses? De amor, de perdão e de desejar a paz para o seu irmão, sua irmã. Voltaremos a falar sobre isso. Segundo o dicionário, ira é um intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor e pode ser acompanhado de vingança, fúria e violência. A psicóloga Maria Salete nos fala um pouco mais sobre este pecado capital. A ira não necessariamente é ruim. Depende do momento e da quantidade. Por exemplo, na hora que uma pessoa ela sente uma violência, ela é agredida até mesmo, né, fisicamente, automaticamente por uma necessidade de defesa. O organismo vai sentir ira, vai sentir essa raiva intensa que vai preparar essa pessoa para lutar, para preservar a própria vida. Entretanto, esta ira, ela pode ser prejudicial quando ela é alimentada ao longo do tempo. Passou o momento? Passou, não é? Agora, depois que você já passou por aquela situação que lhe invocou essa ira que é natural do ser humano, resta a você, com toda a sua consciência, alimentá-la ou não. Alimentar a ira é terrível, os prejuízos são terríveis para a saúde física, porque é um veneno que a pessoa toma todos os dias, todas as vezes que ela sente determinadas situações que já passaram, que não tem mais, né, como e por que ela está retomando isso aí. E ela pode fazer também essa opção de usar do remédio, do antígeno, digamos assim, contra esta ira, que é o perdão. Ela cita ainda algumas características de pessoas que sofrem deste sentimento excessivo. A característica de uma pessoa irada é terrível. Ela acelera os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, ela vem um rubor muito grande, ela se descontrola, ela tem um foco só naquela sua obsessão da falta de perdão, né? Ela tem prejuízos nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, ela se torna uma pessoa inadequada socialmente, ela se torna uma bomba ambulante. Há pessoas que têm uma ira descontrolada e é preciso uma investigação, inclusive com alguns profissionais da área, um psicólogo ou quem sabe um psiquiatra, porque pode até estar relacionada a algumas doenças psíquicas, não é? Porque conforme a intensidade, o descontrole é muito grande, a pessoa pode ter a síndrome de borderline, né? Que é aquela pessoa que não sabe lidar com a frustração e de repente ela se torna muito agressiva, né? Ou uma bipolaridade, né? Que ela não sabe lidar com o não, com a dificuldade. Mas é importante a consciência do que eu estou sentindo. E nesta consciência desta ira, o que é que eu estou sentindo? A ira? Fazer 3 perguntas. O quê? Por quê? E de onde vem? O quê? É você dar um nome ao sentimento, nesse caso a emoção, ira. Por que eu estou sentindo ira? Aí vem toda uma investigação psicológica, onde começa o processo de cura emocional. Por que eu ainda remoo isso aí? Por que isso ainda me faz tanto mal? E normalmente, nesta investigação do porquê, se a pessoa for muito sincera e honesta com ela mesma, ela vai ver que ela não consegue se conformar, ela não consegue perdoar. Então, a ira, numa intensidade, não sendo boa, útil e necessária,
que no início a gente falou que às vezes é importante para preservar a própria vida, né? Ela sendo uma ira não saudável, ela pode ser investigada e normalmente está ligada a esse inconformismo, essa falta de perdão, e pela consciência, vontade e ação, a pessoa fazer um processo de perdão. Anunciamos Jesus, vai para o mundo.